A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 62, versículo de número 1. E olha que salmo maravilhoso temos aqui no Salmo 62, verso de número 1. Lemos assim, isso é uma exortação para confiar somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Eu quero dar ênfase o que Deus é no Salmo 62. O que Deus é? Primeiro, ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. E isso repete no verso 2, no verso 6. Olha só o verso 2 desse salmo. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Então, logo no verso 1, diz que dele, de Deus, vem a minha salvação. E no verso 2, repete a minha salvação, mas acrescenta, só ele é a minha rocha. Então, o que Deus é no Salmo 62? Ele é a minha salvação. Ele é a minha rocha. Ele é também aqui a minha defesa. Então, olha só, Deus é a minha salvação, Deus é a minha rocha, Deus é a minha defesa. É Deus que nos defende, é Deus que nos protege. Por isso diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os defende, se é Deus que os... Quem intentará acusação, se é Deus quem o justifica? Deus é a minha salvação, Deus é a minha rocha, Deus é a minha defesa. E isso repete no verso 6 desse salmo, diz, só ele é a minha rocha, a minha salvação é a minha defesa, não serei abalado, não serei abalado. Então, aqui no Salmo 62, já vimos pelo menos 3 elementos que Deus é em nossa vida. Deus é a minha salvação, Deus é a minha rocha, Deus é a minha defesa. Mas olha o verso 5, diz assim, ó minha alma, de novo, ó minha alma, espera somente em Deus. Ó, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está em Deus. Deus é a nossa esperança. Deus é a minha salvação. Deus é a minha rocha. Deus é a minha defesa. Deus é a minha esperança. Por isso que a minha alma espera somente em Deus. Deus é a minha esperança. Espera em Deus, porque Deus jamais desapontará aquele que sabe esperar nele. Deus é a minha salvação, Deus é a minha rocha, Deus é a minha defesa, Deus é a minha esperança. Vamos ao verso 7. Novamente, no verso 7 diz, em Deus está a minha salvação. Em Deus está a minha salvação. 4 vezes, do verso 1 ao verso 7, menciona minha salvação. Verso 1, minha salvação. Verso 2, minha salvação. Verso 6, minha salvação. E verso 7, em Deus está a minha salvação. Portanto,
A nossa salvação está em Deus e fora dele não há salvação. Minha salvação, minha rocha, minha defesa, minha esperança. Mas olha aqui no verso 7, diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Oh, glória a Deus! A nossa glória está em Deus e toda a glória seja dada a Deus. Quando estamos em Deus, vamos gozar da glória e da glória que lhe pertence. Deus é a minha glória. Em Deus é a minha salvação. Deus é a minha rocha. Deus é a minha defesa. Deus é a minha esperança. Deus é a minha glória. Está aqui. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. E novamente vai repetir: a rocha da minha fortaleza. A rocha da minha fortaleza. As fortalezas eram construídas em cima de rocha. E aqui ele é a nossa rocha da minha fortaleza. Então força, poder vem de Deus. Olha aí, Deus é a minha salvação. Deus é a minha rocha. Deus é a minha defesa. Deus é a minha esperança. Deus é a minha glória. Deus é a minha fortaleza. Aqui em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza. E para concluir, o meu refúgio estão em Deus. Se refugie em Deus. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia. O que Deus é no Salmo 62, Deus é a minha salvação. Deus é a minha rocha. Deus é a minha defesa. Deus é a minha esperança. Deus é a minha glória. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu refúgio. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que de fato Deus possa ser na sua vida e na minha salvação, rocha, defesa, esperança, glória, fortaleza e refúgio. Que Ele é o nosso refúgio seguro. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist vai lhe aparecer 240 pastas com um total de 6.950 vídeos. Estamos quase beirando a 7.000 vídeos de conteúdo da Bíblia, conteúdo para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Nós temos um comentário de toda a Bíblia. Quando você clica naquela foto redonda que aparece um menu, clique no playlist e ali vai aparecer 240 pastas. Se você descer todas elas, chegar na primeira lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Temos também a pasta A Bíblia, aonde nessa pasta A Bíblia nós lemos a palavra de Deus para você, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.